Deus falou o seu coração até aqui? Você está feliz por aquilo que Deus está fazendo? Sim ou não? Você está animado para esse segundo semestre? Para viver o sobrenatural de Deus e terminar esse ano melhor do que você começou? Quantos aqui têm fé que vão terminar melhor do que começou? Amém? Louvado seja Deus pelo seu coração de fé e dependência ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque nós já temos escolhido um movimento de fé no nosso meio. Renan doou um carro para que essa reforma pudesse acontecer. Gabriel está ali em cima, doou 2 terrenos, um do lado do outro, no sul da Bahia. E depois a gente pode até vender, se você quiser, esse carro, esse terreno para você. E todo esse dinheiro vai ser revertido ali para a reforma do 3º andar, que é o andar da nova geração da nossa igreja. Se você gostaria de ter mais informações, nos procure. A igreja de Jesus precisa avançar e nós precisamos ganhar a próxima geração para Jesus. É sobre isso que nós vamos falar. Hoje é o nosso dia da visão. A nossa visão é uma cidade transformada pela igreja de Jesus. O período das eleições se aproximam. Agora em outubro nós teremos aí as eleições, mas nós sabemos que a transformação da cidade, Deus não confiou à política. A transformação da cidade, Deus não confiou às ONGs. A transformação da cidade, Deus confiou à igreja. Nós somos responsáveis por esse movimento de transformação social. E Deus quer nos usar como luz do mundo e sal da terra. E eu quero que você se permita fazer parte desse movimento. Nós não somos igreja, nós não estamos aqui para nos autossatisfazer, mas para nos potencializar na transformação da cidade. Essa é a visão da nossa igreja. Se você não sabia, grava aí no seu coração. A missão da nossa igreja é apresentar Jesus às próximas gerações. Por isso, tudo que nós fazemos para alcançar a próxima geração. Neste mesmo horário em que estamos aqui, tem outros cultos acontecendo de forma simultânea. Nós temos um culto das crianças acontecendo neste exato momento, nós temos um culto de juniores acontecendo neste exato momento, e nós temos um culto de adolescentes acontecendo neste exato momento, e tudo para que a próxima geração entenda, aprenda e conheça sobre Jesus e cresça de maneira espiritual. E para que isso aconteça, é necessário um investimento. Nós temos hoje uma pessoa responsável por cada faixa etária, nós temos um louvor acontecendo na linguagem deles, uma ministração ocorrendo na linguagem que eles podem aprender, e tudo isso exige de fato compromisso e o comprometimento da nossa igreja. Os valores que nos norteiam são amor, gratidão, honra, submissão e generosidade. Hoje é o dia da visão, é o dia de relembrar o porquê que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. Em 2018, Deus nos deu um projeto, 7 ciclos de 7 anos. Deus nos deu um projeto de 49 anos pela frente. Tem 6 anos que nós estamos no primeiro ciclo, que é o ciclo do enraizar. Nós estamos crescendo para baixo antes de crescer para cima. Nós estamos nos desenvolvendo espiritualmente, emocionalmente, ganhando estrutura para que no próximo ciclo, que começa ano que vem, nós possamos avançar no projeto de plantação e revitalização de igrejas no Brasil e fora do Brasil. E tanto é verdade que nessa virada de ciclo o Senhor já começa a abrir portas para nós. E a nossa igreja foi convidada pela Convenção Batista Britânica para que nós possamos ajudá-los na revitalização de igrejas bi e tricentenárias, igrejas de 200 e 300 anos de idade, e nós vamos para lá em setembro para compartilhar com eles aquilo que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Olha o que o Senhor Deus está fazendo e Ele quer contar com você. Ele quer usar a sua vida, você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Então a mensagem de hoje, ela é uma mensagem sobre viradas de ciclo. É uma mensagem onde você vai aprender com Davi a encerrar ciclos e entrar em novos ciclos também. E quem não precisa aprender sobre isso? Quem não precisa aprender sobre as estações da vida? Quem não precisa aprender sobre você deixar algo que não funciona mais para trás e entrar no novo tempo do Senhor para sua casa, para sua família? E eu creio que hoje, primeiro domingo de agosto, de um novo semestre, seja o tempo apropriado para que nós possamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha, todo o pecado que nos envolve e correr com perseverança
a corrida que nos é proposta. A PIB-BH, a primeira igreja batista de Belo Horizonte, não é uma igreja para quem quer consumir o gospel. Não é uma igreja para quem quer ficar sentado no banco. Não é uma igreja para quem não deseja se compromissar com a palavra do Senhor. Tem pessoas que saem daqui e falam assim: pastor, eu estou saindo porque aqui trabalha demais. O movimento é muito grande, pastor. A gente serve muito. Tudo bem, tem outros lugares. Mas nós entendemos o chamado que Deus tem para nós. E o chamado de uma igreja centenária de 112 anos, que é antes da cidade, que foi fundamental na construção, inclusive, dessa cidade, e fundamental na estruturação desse estado. Uma igreja como essa, ela tem um chamado diferente pelo Senhor. E as gerações que vieram antes de nós, não entregaram pouco, não deram pouco, não fizeram pouco. Esses bancos que vocês estão sentados, essa laje que tem 40 centímetros de espessura, essas paredes que foram construídas para não cair, tudo isso custou um sacrifício muito alto. Muito das coisas que nós usufruímos hoje vieram de navio da Europa, num tempo onde a gente não tinha os acessos que nós temos hoje. Nós não podemos deixar para a próxima geração menos do que o Senhor nos concedeu. E se hoje nós temos uma igreja forte, é responsabilidade nossa deixar uma igreja mais forte ainda para a próxima geração. E o Senhor quer usar você. Pastor, mas eu tenho tão pouco, eu tenho pouco tempo, pouco recurso, pouco conhecimento. A Bíblia fala sobre a história de um menino que entregou 5 pães e 2 peixinhos e Deus alimentou uma multidão. O seu pouco nas suas mãos não significa nada, mas o seu pouco nas mãos de Deus é capaz de transformar uma geração inteira. Vamos orar? Pai, nós queremos encerrar um ciclo hoje nas nossas vidas, um ciclo de mediocridade, um ciclo de miséria, um ciclo onde nós nos arrastamos, nós sobrevivemos. Nós queremos encerrar esse ciclo, Pai. Nós queremos deixar para trás todo o pecado da preguiça, do desânimo, todo o pecado da falácia, da maledicência do nosso falar. Nós queremos deixar para trás tudo aquilo que tem nos atrapalhado e nós queremos correr a corrida que nos é proposta. Nós queremos, ó Deus, chegar ao lugar que o Senhor nos deu como visão. Por isso, Pai, nos capacita, nos fortaleça, nos reanime, nos dê esperança, nos dê as estratégias certas para que possamos continuar avançando, para que continuemos a pregar o Evangelho e a transformar a nossa cidade. Pai, da mesma forma que o Senhor fez no passado, onde a partir dessa igreja nasceu escolas, faculdades, onde a partir dessa igreja muitas ONGs foram organizadas, muitos projetos sociais, onde essa igreja recebeu muitas reuniões do governo. Esse prédio foi usado num tempo onde Belo Horizonte não tinha nenhum outro prédio. Nós queremos que o Senhor faça outra vez e faça infinitamente mais, que daqui saiam grandes homens e grandes mulheres, que são grandes na mesma proporção em que servem, na mesma proporção em que o coração é íntegro diante da Tua presença, e na mesma proporção que querem cumprir a Sua vontade. Fala conosco nessa manhã de forma sobrenatural, fala conosco nessa manhã de forma pessoal, fala conosco nessa manhã de forma que sejamos movidos a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, verso 16. É importante que você abra, que você continue aí a leitura do texto ao longo de toda a ministração, e que você também faça anotações para que você possa recorrer a isso ao longo da sua semana. Se essa é uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração, eu não perderia isso. Eu não deixaria isso cair no esquecimento. Eu anotaria, para que ao longo da semana eu pudesse me alimentar outra vez daquilo que o Senhor está falando comigo. 2 Samuel capítulo 12, verso 16, o texto diz assim: Davi implorou a Deus em favor da criança. Que criança? O filho do relacionamento que ele teve com Betseba.
Ele jejuou e entrou em casa e ali passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio insistiram com ele para que ele se levantasse, mas ele recusou, não quis comer nada. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, pois pensaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com Davi, mas ele não quis ouvir-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer um ato de loucura. Davi, porém, percebeu que os seus conselheiros cochichavam entre si e concluiu que a criança estava morta. E então perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles, ela morreu. Então Davi se levantou, trocou de roupa, se perfumou, depois entrou no santuário e adorou ao Senhor. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava morta, jejuastes, estava viva, jejuastes e chorastes, mas agora que a criança morreu, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Queridos, esse texto fala de uma virada de ciclo na vida de Davi. Se você conhece a vida de Davi, você sabe que Davi era um homem que tudo quanto fazia dava certo desde a sua meninice. Ele foi encontrado pelo Senhor, achado pelo Senhor pela sua fidelidade, por frutificar onde ele estava, num lugar afastado, num lugar longe, e ele estava ali florescendo. Ele foi o melhor pastor que naquele tempo alguém conheceu. Um pastor que foi capaz de dar a vida pelas ovelhas, um pastor que foi capaz de enfrentar um urso e um leão pelas ovelhas. Enquanto um músico, ele foi o melhor instrumentista que existiu naquele tempo. Tanto é verdade que o próprio rei de Israel, Saul, manda encontrar o melhor que houvesse, e eles vão até Davi e pedem Davi para tocar para Saul. Enquanto soldado, ele também foi o melhor soldado que existiu. Ele foi o único dentro de todo o exército de Israel capaz de derrotar Golias. Ele foi o melhor escudeiro de Saul. Ele foi o melhor rei que Israel teve. Sempre desfrutou da benevolência do Senhor sobre a sua vida. Mas chegou um momento da vida de Davi em que ele não guardou o seu coração. E ele pecou contra o Senhor. Ele se desviou da vontade de Deus e ele entra num novo ciclo. Agora tudo começa a dar errado. Ele começa a viver uma crise dentro da sua casa, dentro da sua família. Ele vê um filho abusando da sua outra filha, mesmo que fosse meia-irmã. Aquilo era um ato extremamente cruel, errôneo. Ele vê um filho tentando matar um outro. Ele vê um outro filho tentando tomar o seu reino. E ele começa a viver um momento da vida que ele pensou que talvez ele nunca mais conseguiria sair. E quantas vezes eu e você não passamos por isso? Quantas vezes eu e você não entramos em momentos da vida que parece que tudo está dando errado? Tudo fica truncado, tudo fica travado. Tudo que você faz não flui mais como fluía antigamente. Você sai de um emprego, entra no outro, mas nada acontece. Você encerra um relacionamento, começa o outro, mas os mesmos problemas que tinham aqui, também tem aqui. Você quita uma dívida, resolve um problema do cartão e entra numa nova crise financeira. Quantas vezes eu e você olhamos para a vida e pensamos: será que vamos conseguir sair disso? Será que existe vida depois disso? Ou será que a minha vida daqui para frente é isso? É miséria, é crise, é problema, é dificuldade? Mas Davi vai nos ensinar como encerrar um ciclo, seja ele qual for, e como entrar numa nova estação da nossa vida. Agora eu pergunto: quantos aqui querem aprender isso? Querido, se tem uma palavra para nortear o seu ano, essa palavra é essa. Preste muita atenção naquilo que o Senhor vai falar, porque Ele vai falar de maneira universal, mas também vai falar de maneira muito pessoal, com cada pessoa que aqui está. Quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui em 2 Samuel 12, verso 13, o texto diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E aqui eu aprendo o seguinte: para que nós possamos encerrar um ciclo nas nossas vidas, a primeira coisa que nós precisamos é de arrependimento verdadeiro e genuíno.
E arrependimento, querido, não é um estado emocional. Arrependimento não é uma fala solta ao ar. Arrependimento é a consciência de que você errou e a correção desse erro. De modo que hoje muitos dizem: eu estou arrependido, mas continuam a fazer a mesma coisa. Me perdoa, eu me arrependo do que fiz, mas não muda a prática. Isso não é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de postura diante dos atos e efeitos que temos cometido. Agora, uma grande verdade é: 99% do teu sofrimento hoje, ele não é gerado e nem foi causado por Deus, mas ele é fruto dos nossos pecados. Ele é fruto de desobediência, ele é fruto de um distanciamento do Senhor, é fruto de decisões mal tomadas, decisões equivocadas, é fruto de alguém que age sem pensar, que fala sem pensar. Muito do que nós estamos passando hoje tem a ver com problemas não resolvidos em nosso passado. Ou seja, não tem como avançar, não tem como dar continuidade sem que a gente volte ao passado e resolva os nossos problemas. Passado resolvido, futuro decidido. Agora, se você não resolveu o seu passado, você nem avança para o futuro, você fica preso nesse ato de tempo, nessa crise em que você está. Quando eu olho para Davi, eu percebo, e a psicologia ela diz o seguinte, que toda vez que você está diante de um problema, o seu subconsciente procura no seu passado alguma experiência parecida, alguma vivência parecida para lhe autorizar a avançar ou te impedir de avançar. Você já reparou que tem pessoas que diante de problemas elas ficam paralisadas? Você fala assim: é só você fazer isso, mas ela não consegue fazer. Ela está paralisada. Por quê? Porque a psicologia explica. Quando você está diante de um desafio, seu subconsciente recorre ao passado, e se ele encontra uma experiência positiva parecida, ele te encoraja a seguir. Mas se ele encontra uma derrota, você perde a coragem e fica estático. Isso acontece com Davi. Quando ele se depara com Golias, o seu subconsciente recorre ao seu passado, encontra uma vitória contra o urso e contra um leão. Aquilo encoraja Davi, porque ele pensa assim: eu já venci um leão, eu já venci o urso, eu posso vencer um homem. Mas quando Davi está diante dos seus filhos que estão cometendo atos de loucura e de insanidade, ele recorre ao passado, mas ele encontra uma derrota moral. E por causa da derrota dele, ele se sente desencorajado a agir. Ele pensa assim: como eu posso corrigir o meu filho diante do que eu fiz? Como eu posso exortar os meus filhos diante do que eu pratiquei? E Davi não consegue agir. E muitas vezes nós vivemos isso. Quando o nosso subconsciente recorre ao nosso passado, encontra integridade, encontra caráter aprovado, encontra uma vida correta diante de Deus, querido, pode aparecer o gigante que for, você vai avançar. Mas quando o seu subconsciente encontra mentira, encontra derrotas morais, encontra erros sem correção, você fica estagnado. Então não tem como avançar sem arrependimento. Não tem como avançar sem que você possa diante de Deus falar o que Davi falou: eu pequei contra ti. Agora, sabe por que a gente não se arrepende? Sabe por quê? Porque a gente terceiriza a culpa do nosso pecado. Não, pastor, eu faço isso por causa do meu pai. Pastor, eu faço isso por causa do que minha mãe fez comigo. Pastor, eu sou assim por causa da minha família. Pastor, eu fiz isso por causa do meio em que eu estava. Enquanto você terceirizar o seu pecado, você nunca vai assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Davi não falou: olha, eu pequei contra o Senhor porque me influenciaram. Eu pequei contra o Senhor porque pessoas me induziram a errar. Não, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Querido, você não é vítima. Você tem livre-arbítrio. Você tem um poder de escolha, você tem um poder de tomar decisão. Você não fez porque alguém te obrigou a fazer, você tomou a decisão de fazer. Mesmo que foi na omissão, mesmo que tivesse sido por uma covardia sua, você fez. E se você fez, você precisa reconhecer isso diante do Senhor. Você precisa falar: Deus, eu pequei contra ti. Sabe por que está acontecendo esse momento na vida de Davi? Sabe por que ele está diante da morte de um filho, ou da possível morte de um filho? Porque os nossos pecados são uma ofensa à santidade de Deus. Os nossos pecados são uma ofensa à perfeição do nosso Deus. O nosso pecado não é só algo que desagrada ao Senhor, mas que ofende a santidade dEle.
não é só uma pequena mentira, não é só falar mal de uma pessoa, não é uma mentirinha do bem, não é uma fofoquinha, é uma ofensa ao Criador, é uma ofensa àquele que deu a vida por você na cruz. E se você quer continuar onde você está, continue terceirizando a sua culpa. Mas se você quer sair desse lugar de sofrimento, se você quer sair desse lugar de miséria, se você quer sair desse ato que você está preso nele, você precisa nessa manhã pedir ao Espírito Santo de Deus que produza em você o verdadeiro arrependimento. Eu não posso, nem mesmo você pode gerar em você mesmo esse arrependimento. A única coisa que eu e você podemos fazer é orar dizendo: Espírito Santo do Senhor, o meu coração está aberto para Ti nessa manhã, para que o Senhor produza em mim o verdadeiro e genuíno arrependimento. Eu fiz coisas terríveis contra o Senhor, eu fiz coisas insanas contra o Senhor, eu tive pensamentos que ninguém mais sabe, mas que o Senhor sabe. Eu imaginei coisas na minha cabeça que nenhum outro ser humano é capaz de supor, mas que o Senhor sabe. Eu senti coisas dentro de mim que eu devo ter feito o Senhor chorar. Eu pensei coisas a teu respeito que foram verdadeiras ofensas diretas ao Senhor. Eu culpei o Senhor de muito sofrimento na minha vida. Mesmo tendo sido eu irresponsável no meu casamento, eu disse que foi o Senhor que acabou com o meu casamento. Mesmo tendo sido irresponsável na minha alimentação, eu culpei o Senhor quando eu tive uma doença. Eu pequei contra o Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que se nós queremos encerrar um ciclo, iniciar um novo ciclo nas nossas vidas, nós precisamos lamentar. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho da mulher de Urias que dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou, chorou, deitou no chão. Apesar dos erros que Davi cometeu, ele era um homem de Deus. Apesar dos erros que Davi cometeu, ele era um homem de Deus. Isso nos mostra que mesmo estando aqui, nós somos passíveis de erros. Mas o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus foi justamente o quebrantamento e o arrependimento. É interessante porque Davi é o rei de Israel, a maior autoridade que existia naquele tempo. E aqui, diante dos seus oficiais, Davi está numa cena de humilhação. Ele está com o rosto no pó, ele está deitado no chão, chorando como uma criança diante do Senhor. E às vezes eu e você, nós não somos reis, não temos autoridade, mas a gente age assim: não, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso deixar que as pessoas me vejam chorando, eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou mal, eu tenho que mostrar força, eu tenho que continuar com a cabeça de pé, e essa falta de lamento nos impede de avançar. Querido, se você perdeu alguém, chora. Se você está passando uma dificuldade e está doendo no seu coração, chora, lamenta. Você precisa viver isso no tempo certo, na hora certa, porque se você não vive agora, você posterga isso para a vida inteira, e esse lamento nunca vai sair do seu coração. Então, se este é um tempo de chorar, chore. Se este é um tempo de lamentar, lamente o que aconteceu, lamente o ocorrido. Agora, lamentar é completamente diferente de murmurar. Davi passa 7 dias lamentando, mas ele o faz na presença do Senhor. Davi lamenta com Deus, Davi lamenta em oração e jejum a Deus. Davi, ele não está acusando Deus, Davi não está jogando a responsabilidade para Deus, ele sabe que o que ele está colhendo é fruto do pecado dele, então ele está lamentando, orando, clamando e jejuando a Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós passamos muito tempo murmurando com os outros e pouco tempo lamentando na presença do Senhor. É por isso que os ciclos não viram, é por isso que você não muda de fase, não muda de estação, é por isso que você fica preso no deserto, é por isso que você não sobe de nível, porque você não aprendeu a lamentar, você só aprendeu a murmurar. Murmurar é você reclamar com as pessoas, murmurar é você falar mal com as pessoas, é você criticar para as pessoas, é você ficar ali o tempo todo. E você sabe, reclamar é repetição e clamor. Pelo quê? Pelo que você está passando. Quanto mais você reclama, mais você permanece num ciclo de sofrimento.
E é isso que o diabo te ensinou a fazer, reclamar, mas o Senhor está te ensinando através da vida de Davi a lamentar. Então se você está passando por uma crise, perdeu o casamento, perdeu o emprego, está numa crise financeira, está doente, recebeu um diagnóstico que você não queria, entra para o teu quarto, coloca a tua cara no chão e se humilha diante da presença do único que pode resolver a sua vida. Amém, igreja? Você precisa recorrer à pessoa certa. Você precisa buscar aquele que tem poder e autoridade, ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, ao médico dos médicos, o único que tem poder para mudar a sua história. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que para a gente virar um ciclo, a gente tem que aceitar a realidade. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer que a criança havia falecido e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, nós falamos, ele não quis ouvir. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer um ato de loucura. Querido, Davi se humilhou tanto diante dos seus soldados, ele estava tão humilhado diante dos seus oficiais, num profundo lamento ao Senhor, que os seus oficiais pensaram assim: se ele estava nessa situação enquanto a criança estava viva, Davi pode cometer uma loucura, ele pode querer tirar a própria vida se ele descobrir que a criança morreu. Mas quando a gente olha para Davi, a gente percebe que ele aceita a realidade. Aconteceu? Aconteceu. Eu tenho o poder de alterar essa realidade? Eu não tenho mais poder de alterar essa realidade, então eu vou seguir. Isso não significa que Davi não sofreu. Isso não significa que o coração de Davi não estava sangrando, que Davi não estava doendo pelo que ocorreu, não, só significa que ele aceitou a realidade. Eu sei, querido, que as intempéries da vida são difíceis de aceitar, mas se aconteceu, aceita. Recebeu um diagnóstico, qual é a realidade? A realidade é essa, ok, então eu tenho essa doença. Você não pode lutar contra algo que é concreto. Está passando por uma crise conjugal, o teu cônjuge quer ir embora, não fica maquiando a situação, não fica floreando a situação, a realidade é: eu estou passando por uma crise conjugal. Está passando por uma crise financeira, não fica se auto-enganando, não, eu só vou dar um jeitinho aqui, tudo vai se resolver. Você precisa entender a realidade, porque se você não aceitar a realidade, você não vai saber o que fazer. Se você não aceitar a realidade, você não vai se submeter ao processo. Se você não aceitar a realidade, você não vai se submeter ao tratamento. Tem muito crente que Deus tem o tratamento, ele não aceita porque ele desconhece a realidade. Tem muita gente que chega para a gente e fala assim: pastor, eu preciso de um emprego. Me conta a sua história, filho. A pessoa vai contar a história dela. É uma pessoa bem sucedida, cresceu na vida, tinha tudo, mas perdeu tudo, por quê? Por causa das drogas. Aí eu falo para ele assim: você não precisa de um emprego, você precisa de uma internação. Não, pastor, eu não sou tão viciado assim, eu consigo sair a qualquer momento, o que eu preciso é de um emprego. Não, filho, você precisa de internação. Não aceitou a realidade. Tem muito crente que sai de igreja, que sai de ministério, porque você vai apresentar a realidade: filho, está em pecado, tem que tratar. Não, pastor, não pequei. Filho, isso aqui é pecado. Não, pastor, é desabafo. Filho, isso aqui é pecado, tem que tratar, tem que corrigir, tem que mudar. Não aceita a realidade. Quem desconhece a realidade não se submete ao tratamento. Qual é a sua realidade hoje? Qual é a verdade sobre a sua vida hoje? Você só vai sair do ciclo em que você está se você entender o porquê que você está nesse ciclo, o que te trouxe a ele e o que te mantém nele. Durante 7 dias Davi lutou, enquanto ele podia, ele lutou, mas quando o menino faleceu, ele entendeu: se Deus fizer, ele é Deus, mas se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, ele sabe o que ele faz. A quarta coisa que nós como igreja precisamos fazer para romper, para viver uma nova estação, para viver um novo ciclo, é uma ação prática. 2 Samuel 12:20, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, se trocou, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Depois que Davi aceitou a verdade, repare, ele vai fazer o que tem que ser feito. Ele estava sujo, ele foi se lavar.
A roupa estava mal cheirosa, ele foi trocar. Ele se perfumou. Depois disso, ele como rei, como sacerdote, foi adorar o Senhor. Ele estava fraco, ele se alimentou. O que você precisa? Você precisa de uma internação? Vamos correr atrás de uma internação. Você precisa resolver o seu problema financeiro? Para de gastar. Fecha a torneira. Interrompe todas as saídas. Busca um profissional. Senta com ele. Faz uma reeducação. Procura um psicólogo. Porque às vezes você está gastando muito por problema emocional. Por traumas do passado. Está compensando as feridas nas compras. Resolve. O que tem que ser feito? Está sendo mandado embora o tempo todo? Qual que é o problema? Será que o problema são todas as empresas do mundo? Será que o problema são todos os chefes do mundo? Todo mundo tem problema e você não tem? Às vezes o problema é você. Por que todo mundo está sendo promovido e você não? Por que todo mundo está crescendo lá profissionalmente e você não? Às vezes o problema está em você. E enquanto você não entende isso, você não muda. Às vezes você precisa fazer um curso de gestão de pessoas. Às vezes você precisa de um terapeuta para te ajudar a ter equilíbrio emocional. O que está acontecendo? Qual é a verdade? O que tem que ser feito? Qual que é o problema do seu casamento? Por que o teu cônjuge quer ir embora? O que está acontecendo? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer? Qual que é a ação prática que você precisa tomar? Porque enquanto você estiver sentado no banco, nada vai acontecer. Deus faz o que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer, a responsabilidade é sua. O que está nas suas mãos? Porque tem coisas que estão nas mãos de Deus, e aquilo que está na mão dele, ele faz. Mas o que é que está na sua mão? O que é que só você pode fazer hoje? Ação prática. A quinta coisa que eu vejo aqui com Davi é adoração e dependência a Deus. Então vamos recapitular. Davi está preso num deserto. Tudo que ele construiu está ruindo. Tudo está desmoronando. Imagina o desespero desse homem, querido. Eu já passei por momentos da vida assim. E talvez você também já tenha passado. É desesperador. E se você está num momento de vida como esse, deixa eu te dizer uma coisa. Eu te entendo. Dói mesmo. A gente fica desesperado. A gente olha e parece que não tem saída, não tem solução. Davi estava nesse momento. Tudo que ele tinha de mais valor estava sendo destruído. Mas ele entendeu, porque ele disse assim: eu pequei contra o Senhor. Querido, não tem como o seu casamento dar certo sem Deus. Não tem como você prosperar financeiramente se você não é fiel ao Senhor e cumpre os princípios da palavra. Não tem como você ter uma vida de qualidade se você não é obediente à palavra do Senhor. Não tem como. Então você precisa reconhecer onde foi que você errou. A Bíblia diz: volta onde você caiu e corrige. Se arrependa. Então o primeiro passo é se arrepender. A segunda coisa é lamentar. Puxa vida, eu tinha um casamento maravilhoso. A pessoa que Deus me deu era uma pessoa muito especial e eu perdi. Poxa vida, Deus levou para a glória dele uma pessoa que eu amava muito. Eu vou lamentar. Puxa vida, eu não comi bem, eu não comi saudável, eu não pratiquei atividade física, eu não me cuidei e agora eu recebo um diagnóstico de uma doença. Tudo bem, eu vou lamentar. Eu não queria passar por isso, Deus. Eu não queria enfrentar esse deserto. Eu fui só experimentar um cigarro, uma droga, uma bebida e viciei. E agora eu estou viciado. E eu vou lamentar, eu não queria estar viciado. Mesmo que eu fui na inocência de pensar que seria uma vez, mas agora olha o que aconteceu. Eu vou lamentar o que aconteceu. Mas eu vou lamentar com quem? Com Deus. Eu não vou murmurar com as pessoas, eu não vou reclamar com as pessoas, eu vou lamentar com Deus. A terceira coisa é aceitar a realidade. Qual é a minha realidade? Eu estou desempregado? Então eu não posso fazer determinadas coisas. Qual que é a minha realidade financeira? Eu ganho pouco? Gente, quem ganha pouco não pode se dar alguns luxos. Quem ganha pouco não pode ter determinado tipo de carro. Quem ganha pouco não pode ter determinado tipo de moradia. Quem ganha pouco precisa entender qual é a condição de vida que o salário dela permite. Qual é a minha realidade? O que eu posso fazer com essa realidade? Eu preciso aceitar a minha realidade. Se eu estou doente, tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer. Qual é a minha realidade? E eu preciso ter ações práticas.
Então se eu estou sendo mandado embora o tempo todo, se ninguém me chama para nada, não me convida para nada, se eu estou aqui me dispondo para fazer as coisas, ninguém está me trazendo para perto, tem alguma coisa de errada comigo. E eu preciso fazer alguma coisa. Nem que seja fazer as perguntas certas. Por que eu já me dispus tantas vezes e ninguém me chamou? Por que eu acho ou penso que eu estou trabalhando tanto e não tenho resultado financeiro? Você precisa perguntar, ou fazer a pergunta certa, também para as pessoas certas. Mas você tem que ter uma ação prática. Você não pode ficar esperando as coisas acontecer, porque não vão acontecer. Tem coisas que só você pode fazer. O seu cônjuge não tem como entrar dentro de você e mudar você. O seu pai, a sua mãe, o seu pastor não tem como entrar dentro de você e fazer por você o que só você pode fazer. Qual é a ação prática? Para que você então, em quinto lugar, entre no processo de adoração e dependência de Deus. Por quê? Porque você fez o que você podia, mas agora o que você não pode, o Senhor vai fazer. Amém, igreja? Você fez o que estava nas suas mãos, e agora você vai louvar e adorar, porque o que não está nas suas mãos, o Senhor vai fazer. 2 Samuel 12:20, o texto diz que Davi entra no santuário do Senhor e que Davi adora ao Senhor. Mesmo depois de perder a criança, Davi adorou o Senhor. Davi, Samuel e talvez Natã eram os 3 homens mais próximos de Deus naquele tempo. Aí você pensa, um homem como esse ora, é óbvio que Deus vai curar. Um homem como desse ora, é óbvio que Deus vai fazer, mas Deus não fez. Eu sou rei, escolhido pelo Senhor, o Senhor me chama de segundo o teu coração. Eu oro ao Senhor pedindo para não levar o meu filho, o Senhor leva. Davi poderia ter revoltado contra o Senhor, mas ele não fez, ele louvou e adorou. Porque Davi sabia que se Deus fizesse, ele era Deus, mas se Deus não fizesse, ele é Deus. E que mesmo ele não entendendo, a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Se você, querido, já se arrependeu, se você já lamentou, se você já agiu, você precisa começar a louvar e adorar o Senhor. A música só entra como adoração depois de Davi. Antes de Davi, adoração é estilo de vida. Adoração é um estilo de total entrega, de total confiança, de total dependência. Adoração é você reconhecer que você é o pó e que Ele é o Criador. Você precisa louvar e adorar o Senhor, mesmo nesse momento que você está. Em 2 Crônicas capítulo 20, Josafá está lá, diante de um grande exército que vem para destruir Israel. O exército de Israel minúsculo diante do exército inimigo. Sabe o que Josafá faz? Ele coloca os levitas na frente do exército, e enquanto eles vão marchando, os levitas foram adorando. Sabe o que o texto diz? Que enquanto o povo louvava e adorava, Deus foi destruindo os inimigos. Você precisa mudar o ambiente da sua casa. Se o ambiente está de briga, se o ambiente é um ambiente de morte, coloca um louvor 24 horas para tocar. Deixa uma playlist tocando louvor e adoração. Começa a mudar o ambiente, começa a mudar a sua mente, começa a mudar os seus lábios, começa a mudar o seu coração, porque muitas coisas espirituais acontecem em ambientes de louvor e adoração. A reclamação atrai demônios, a reclamação atrai coisas ruins para a sua vida, mas o louvor e a adoração, ela é sobrenatural na vida do cristão. Nós temos verdadeiros adoradores aqui nessa manhã, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em sexto lugar, viva pela perspectiva da eternidade. 2 Samuel 12:22, o texto diz assim: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Não, eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Se Davi não tivesse a perspectiva da eternidade, ele não conseguiria reinar. Ele se entregaria a um luto perpétuo. E naquele tempo era comum, normal, natural que uma pessoa, depois de perder alguém, que ela rasgasse as suas vestes, vestisse sacos e colocasse cinzas na cabeça como sinal de humilhação. Era normal que as pessoas ficassem nesse lamento por meses e às vezes até anos. Mas Davi não, Davi começa a adorar o Senhor. Por quê? Porque ele começa a enxergar na perspectiva da eternidade. Eu não perdi o meu filho, eu vou encontrar com ele. Quando você lê o livro de Jó, você vê que tudo que Jó perdeu, Deus restituiu em dobro, menos os filhos. Por quê? Porque pessoas a gente não perde. A gente perde bens,
mas pessoas, um dia nós vamos encontrar com elas. Davi sabia que ele iria encontrar o filho dele, porque ele tinha noção da eternidade. Você precisa ter consciência e compreensão de que toda dor é passageira. Todo choro dura só uma noite, a Bíblia diz. Todo mal é um mal vencido, porque um dia Jesus Cristo vai voltar e Ele vai findar esse tempo nas nossas vidas. Toda doença tem um prazo de validade para acabar, porque para onde Jesus vai nos levar não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá desigualdade social, não haverá doença, não haverá velhice, não haverá mais nenhum tipo de tristeza, só haverá alegria. E isso me faz continuar, porque se eu não enxergo a eternidade, eu estou passando por uma crise, sabe o que eu quero fazer? Eu quero acabar com a minha vida, porque a dor é tão grande, que eu penso que a solução para essa dor, é eu tirar a minha vida. Mas se eu entendo que toda dor é passageira, toda crise é momentânea, e que em breve nós viveremos um novo ciclo, uma nova estação, então o que eu preciso aprender agora, para sair desse momento em que eu estou? Se Deus está aqui me ensinando através da palavra dEle, e está aqui dizendo: filho, você já sabe o que fazer, filho, você já sabe a decisão que você precisa tomar, filho, vai lá, por favor, filho, não toma essa decisão, segue o caminho certo. Se Deus te deu a instrução, se Ele está torcendo por você, se muitas vezes Ele intervém na sua vida fazendo milagres, por que agora você vai desistir de tudo? Por que você vai chutar o balde? A vida aqui na terra, querido, é isso daqui. Nós temos uma eternidade pela frente, nós temos um infinito pela frente, nós temos um caminho que não tem fim. Por isso a Bíblia diz: não acumule para vós tesouros na terra, porque a vida aqui é passageira, e tudo que a gente acumula aqui vai ser destruído. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, porque vocês terão muito tempo para desfrutar daquilo que vocês acumularam no céu. Você precisa olhar para a eternidade, porque talvez você está tomando decisões com base no seu presente, talvez você está agindo pensando só aqui e agora, talvez você está pensando só no seu prazer imediato, seu prazer momentâneo, talvez você está pensando só em aliviar a sua dor neste momento, mas Deus está dizendo para você: filho, daqui aonde eu te falo, eu já venci todas as coisas, só continua, porque da onde eu estou falando com você não tem mais morte, não tem mais doença, não tem mais sofrimento, não tem mais vício, não tem mais desigualdade social, não tem mais abuso, não tem mais agressão, não tem mais pobreza, não tem mais miséria. Daqui onde eu falo com você é a vitória de Cristo sobre todos os males e sobre todas as coisas. Eu já venci todas as coisas, a morada está pronta, eu estou esperando você. Só vem, continua avançando, não para, só vem, porque eu estou esperando vocês. E quando a gente pratica tudo isso, a gente entra num novo ciclo. 2 Samuel 12:24, depois Davi consolou Betseba, ele se reestruturou, e agora ele foi consolar Betseba. Homem, você precisa ser o primeiro na sua casa, para consolar tua esposa, para consolar tua família, para carregar ela no braço e falar assim: você não tem forças, eu te carrego enquanto você não puder andar. Filhos, subam aqui, papai já está forte. Nessa casa tem um homem de Deus que vai estruturar vocês enquanto vocês não têm força para caminhar. Homem, saia da cama. Homem, saia do sofá. Homem, se coloque de pé. Homem, volte para a presença de Deus. Homem, volte a louvar e adorar a Deus. Homem, volte a ter intimidade com Deus, para que você tenha estrutura. Davi foi consolar Betseba, e aí nesse consolo Deus deu para Betseba um novo filho com Davi. E sabe qual é o nome desse novo filho que Deus deu para Davi? O nome dele é Salomão. Deus fez infinitamente mais, porque Salomão deu continuidade ao legado do pai e levou o reino de Israel a um patamar jamais visto, porque foi Salomão que construiu o templo para o Senhor, o nosso Deus. E Jesus Cristo veio dessa linhagem, passando por Salomão. O que Deus tinha para Davi, Ele também tem para você.
Davi era filho, você também é filho. Davi é um homem segundo o coração de Deus, você também pode ser. Da mesma forma que Deus abriu um novo tempo para Davi, Ele está abrindo aqui para você agora um novo tempo, uma nova estação. Mas sabe qual é a diferença entre eu e Davi, entre você e Davi? Sabe qual é a diferença? Só a postura do nosso coração. Lê o Salmo 51 e você vai entender o que eu estou falando. Davi não terceirizou a responsabilidade, não terceirizou a culpa. Davi assumiu o que ele fez, assumiu as consequências do que ele fez. Davi se arrependeu, Davi mudou de vida. E esse é o tempo de você assumir um compromisso com o Senhor. Esse é o tempo de você se prostrar diante da presença do Criador. Esse é o tempo que Deus separou para que uma estação fosse encerrada na sua vida e um novo ciclo fosse aberto diante de você. Mas isso só vai acontecer se você se prostrar. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Esse é o momento em que ninguém deve olhar para ninguém. Esse é o momento que só diz respeito a você. Eu queria te dar a oportunidade de responder essa pregação, a oportunidade de responder a palavra que o Senhor ministrou ao seu coração, a responder uma direção que Deus está dando para você. Como você vai fazer isso? Eu quero te deixar livre. Se você quer se ajoelhar, fique à vontade. Se você quer colocar o seu rosto no chão, fique à vontade. O nível da sua entrega é proporcional ao nível da nova estação que você vai viver. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se você quiser orar, você ora. Se você quiser cantar, você cante. Mas você precisa tomar uma decisão.